Bom dia, bom domingo, alegria estarmos juntos aqui mais uma vez em mais uma classe, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Obrigado a você que acompanha o nosso canal da Igreja Memorial Batista no YouTube e você que acompanha as nossas classes da Escola Bíblica Online. Isso que é um esforço, né, um trabalho conjunto do Ministério, dos membros do Ministério de Educação e Capacitação Cristã da nossa igreja para prover a você, não é, o acesso ao estudo da Palavra de Deus. Muitas vezes você não está em Brasília, você não pode estar presencialmente conosco, e para você também que é de outra cidade, de outra congregação, mas que gosta de estudar a Bíblia e tem mais essa oportunidade. Junto com o Ministério de Educação e Capacitação Cristã, temos o Ministério de informação também, trabalhando na divulgação desse conteúdo e mantendo aí a nossa página da EBD online. É uma alegria sempre estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus e quero agradecer mais uma vez a nossa Faculdade Teológica Batista de Brasília, que nos permite o uso aqui do seu estúdio, dos seus equipamentos, e também ao nosso querido irmão Peles, João Peles Júnior, que é quem faz a edição dos nossos vídeos. Antes de começar, vamos orar, vamos buscar no Senhor a sabedoria e o discernimento necessário para a compreensão da sua palavra e para a aplicação no nosso dia a dia. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Nós celebramos neste domingo a Tua glória, Senhor, reconhecemos o Teu senhorio, a Tua soberania em nossas vidas, na vida do Teu povo, na vida da igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor, diante de toda a Tua santidade e grandeza, o Senhor se preocupa conosco, Senhor, e uma das grandes manifestações desse cuidado é a Tua palavra, onde se encontra o registro escrito, para que nós, tantos anos depois, séculos depois, de fatos ocorridos, tenhamos acesso aos registros que foram feitos e um registro na forma que o Senhor desejou que chegasse a nós. Que possamos, então, aprender e aproveitar esse grande presente que o Senhor deixou para nós. E, dado o tema do nosso estudo de hoje, também te agradeço, Senhor, por outro instrumento que o Senhor tem usado para guiar o teu povo, que são os líderes, Senhor. Assim como Josué, sobre quem estamos estudando, temos outros tantos líderes que fazem a diferença nas nossas vidas, nos direcionando a sermos iguais a Cristo, a obedecermos, Senhor, a tua palavra e a aprendermos sobre ti para realizarmos a tua obra onde quer que estejamos. É assim que oro em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então vamos lá, nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa revista Compromisso, falando sobre a conquista de Canaã, não é? O estudo dos livros de Josué, Juízes e Ruth. Nós já estudamos praticamente todo o conteúdo de Josué, hoje chegamos aos 2 capítulos finais, e a partir do próximo domingo daremos início ao estudo do livro de Juízes. Josué, portanto, é esse livro, né, que nós temos como registro daquele momento após a conclusão da jornada no deserto, né? Essa contextualização histórica e geográfica é importante em todo o tempo para nos lembrarmos que são fatos históricos que aconteceram e por meio dos quais o Senhor revelou-se a nós e se revela a nós através dos tempos para bem compreendermos a sua vontade, os seus planos para nós. Pois bem, Josué então é o líder que dá sequência a Moisés. Moisés morre antes da entrada do povo na Terra Prometida. Não é? Moisés, vamos lembrar do estudo do livro de Deuteronômio, não é? Que é um livro em que Moisés faz uma recapitulação total da história e da lei, deixando o povo pronto para o desafio de conquistar a terra e se estabelecer naquele território. Geograficamente, Moisés chega à margem oriental do Rio Jordão
E de lá, daquela planície, ele pode avistar a terra prometida e preparar o povo, fazer a transição, digamos assim. Aqui em Brasília usamos muito essa expressão em relação às mudanças de governo, né? Fazemos a transição, Moisés fez a transição da liderança para Josué, escolhido por Deus, capacitado por Deus e sustentado por Deus em todo o seu ministério. Hoje vamos falar então da despedida desse líder. Josué, com o povo, tem o trabalho de entrar naquele território, um território que antes era, não é, da família, das famílias descendentes ali de Abraão, não é? O povo habitava naquele território, até que com a grande fome, Jacó e seus filhos seguem para o Egito, onde está José, seu filho que havia sido vendido aos ladrões, e ali eles acabam se estabelecendo, e a nação hebreia se forma, digamos assim, naquele local, não é? O povo hebreu se organiza ali no Egito, inicialmente a partir daquele tempo da grande fome, uma fome que devastava a terra e trazia muita dificuldade às pessoas. Então Jacó vai para lá e tem esse auxílio do seu filho com o consentimento do faraó à época. Depois, né, muitos anos vivendo naquele território, um outro faraó transforma aquele povo em seu escravo e faz com que eles trabalhem forçadamente, sem remuneração, mas podendo viver ali naquele território, ali se alimentar. E o que é muito interessante do povo hebreu é que mantém, apesar de estar num contexto cultural totalmente diferente, ele mantém a sua tradição, a sua história, a sua adoração a Deus, apesar, obviamente, nós vemos isso no estudo da palavra de Deus, de certa contaminação, vou usar essa palavra entre aspas, porque não é a palavra mais adequada, mas uma certa influência das culturas com que eles se relacionam. Então isso acontece no Egito e acontece também com outras culturas, conforme nós sabemos. Pois bem, Josué então passa o Rio Jordão, não é? Atravessa o Rio Jordão, as águas do Rio Jordão deixam de correr naquele momento e o povo entra, é o símbolo da entrada na Terra Prometida, e após entrar, tem então um grande trabalho, que é conquistar a terra. Então, retomar, digamos assim, a terra com base naquilo que era prática naquele tempo. A diplomacia não era algo assim que possibilitava, como hoje se tenta fazer, e infelizmente ainda hoje não se consegue, buscar a resolução de conflitos, em relação somente pelo diálogo, pela conversação. Mas ali a conquista envolvia, sim, o conflito com aqueles povos que foram se assentando lá naquele tempo, se estabelecendo naquele território. E depois, então, das guerras de conquista, o povo vai sendo organizado no território de Canaã, como as 12 tribos. Então, cada tribo vai receber o seu quinhão, o seu pedaço de terra, onde vai se estabelecer. E isso acontece dos dois lados, inclusive do Jordão, entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo, e na margem oriental do Jordão também, quando se completa ali os últimos movimentos que foram objeto de estudos anteriores. Nós vimos na lição anterior a relevância que o povo hebreu dá para a sua história. Não é? Nós temos aí um povo que tem uma tradição de registro dos fatos históricos e o reconhecimento de que esses fatos históricos contaram com a providência do Senhor possibilita a união desse povo e a manutenção desses laços históricos ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Isso é algo importante na caminhada do povo judeu. E isso também favorece e deve ser utilizado, e foi muito bem utilizado, pelos seus líderes, não é? Acabei de mencionar que Deuteronômio, um livro que registra os últimos discursos de Moisés,
fazendo a rememoração de tudo o que o povo havia vivido, né? Então, isso é importantíssimo como característica do povo hebreu, e eu diria que é uma estratégia que foi utilizada pelo Senhor para possibilitar que a sua revelação chegasse até nós nos dias de hoje. Não é? Temos muitos povos que seguem aí o que nós chamamos de tradição oral, que a história é repassada de uma geração para outra a partir da fala, da contação dessa história para as próximas gerações. Mas, obviamente, que sempre vai haver modificações nesses relatos, então o registro escrito, não é? E essa retomada constante da história é uma característica importante e certamente uma estratégia da qual Deus se valeu para fazer com que a sua palavra perdurasse e fosse transmitida para os povos ao longo do tempo. Então chegamos aos capítulos 23 e 24 do livro de Josué. Não é? Segundo a leitura que nós podemos fazer a respeito desse trecho final do livro de Josué, até o capítulo 23, o registro que consta na Bíblia que nós utilizamos hoje seria fruto da própria mão de Josué. Não é? Então, seria o seu registro pessoal tratando de guardar as informações dessa conquista de Canaã. Mas o último capítulo já teria sido um capítulo escrito a posteriori. Então, não teria sido Josué, não se sabe com clareza quem registrou, mas foi um registro posterior que buscou ali agregar, digamos assim, os fatos finais da vida de Josué, o que é um registro extremamente importante para dar sequência à história, né? Então essa transição sempre é algo muito relevante. Temos como texto áureo um texto muito conhecido do povo cristão, né, que está lá no capítulo 24, no versículo 15. Não é? Que diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então era um momento importante, né, esse momento final, porque Josué estava transferindo as responsabilidades de liderança a um novo líder, a novos líderes que surgiriam a partir daquele momento. E nós aprendemos, não é, da leitura desses textos, que o líder, né, tem diversas características relevantes sobre o líder. Hoje vamos ressaltar algumas delas. Aliás, para dizer, é um dos temas mais estudados hoje, não só no âmbito das igrejas, mas no âmbito das corporações, né, das organizações seculares, né, seja empresas, governos, organizações sociais. O tema da liderança é um tema estudado por todos, né, há muito conhecimento produzido, muita orientação. E a palavra de Deus faz isso com a gente também, né? Então, sabemos que nem todos nasceram para ser líderes, nem todos têm o dom da liderança, mas é muito comum que em algum momento da vida nós sejamos líderes de alguma coisa, né? Em casa, com a família, com os filhos, com os irmãos, com os tios e primos, né? Em vários momentos exercemos liderança na vizinhança, no trabalho, na escola e na igreja. Aqui, então, nós vamos ressaltar algumas características de Josué, alguns fatos que marcam o seu exercício da liderança e que são importantes para hoje, né? O nosso exercício de liderança, para avaliarmos os nossos líderes, não é? E para buscarmos com eles cooperar para que a obra avance. Esse é o nosso desejo. É sempre interessante lembrar, não é, que, assim como aconteceu com Moisés, Josué é um antítipo de Cristo, não é? Assim como Deus compartilha com os seres humanos
diversos dos seus atributos, né, esses atributos comunicáveis que nós chamamos, isso também acontece com a figura de Jesus. Ainda que fosse o líder, o grande líder, não é? Porque era o próprio Deus e era 100% homem, mas aqueles que o antecederam e tiveram uma trajetória adequada, carregam elementos, atributos que o próprio Jesus tem demonstrado nos registros das Escrituras. Então, Josué, aliás, é a mesma raiz do nome de Jesus, não é? Josué, então, chega ao final do seu ministério e, conforme ele aprendeu com Moisés, ele faz um discurso final. Faz uma chamada final ao povo, chama o povo, os anciões, os líderes e por aí, falei anciãos, né? Os anciãos, os demais líderes das tribos, né? Agora já sentadas no território, para que ele pudesse fazer esse discurso final de encerramento do seu trabalho. Então, primeiro destaque, né, que a gente pode fazer é que Josué, assim como Moisés e outros líderes relevantes, né, vou usar essa expressão bons líderes relevantes, porque nós vemos, né, e já estudamos há pouco tempo, exemplos de líderes que foram maus líderes, né, que a sua relevância é pelo exemplo negativo daquilo que nós não devemos fazer. Josué é um líder bom, um líder relevante no sentido de que orienta o povo a fazer o que é certo. Não é? Então esse discurso final é uma convocação à obediência que era devida ao Senhor. E para isso, Josué então resgata aí uma série de elementos e põe em prática, né, no seu discurso, alguns aspectos que são fundamentais para qualquer líder. Por exemplo, comecemos pela recitação da história sagrada. Então, o primeiro movimento que Josué faz, assim como Moisés fez, foi fazer um resgate histórico. Bom, chegamos até aqui. Esse é o nosso momento presente. Mas o que aconteceu antes de nós? Meus irmãos, isso é algo fundamental para um líder, né? Saber olhar para trás, entender o passado, as causas, as consequências, os fatos, para que, a partir daquele momento, exerça bem o seu ministério. Toda instituição, toda família, todo grupo humano tem uma história por trás. Se é um encontro eventual, tem as diversas histórias das pessoas que estão ali. Mas se é um grupo que tem uma caminhada conjunta, esse grupo, para além das histórias individuais, tem uma história comum. E conhecer essa história comum é fundamental. Não é? Outro dia, no meu trabalho, estávamos fazendo um planejamento estratégico, e então um colega muito sabiamente fez aquela pergunta correta. Ok, mas qual é a nossa história? Por que nos organizamos dessa forma hoje? O que nos trouxe até aqui? Isso no contexto de Igreja Universal é fundamental. Compreendermos toda a história do povo hebreu é essencial para entendermos o plano de Deus para a salvação e resgate do homem. Então não há como um líder cristão não se valer dessa história, porque ela traz todos os ensinos que dão base àquilo que somos hoje como igreja. Né? Falando de igreja universal e falando de igreja local, para além dessa história universal que é fundamental e é comum a todas as igrejas locais, deve ser assim, né? Temos uma história específica daquele povo. O líder que desconsidera a história sagrada, a história bíblica, e desconsidera a história local, ele está fadado ao fracasso. Esse é um alerta, um aprendizado fundamental para todos nós que exercemos liderança de alguma forma. Não é? A história serve para nós para resgatar exemplos daquilo que fazer e do que não fazer, para resgatar ensinamentos e aprendizados com as situações vivenciadas,
para nos permitir conhecer a forma como o povo reage a determinados estímulos. Nós fazemos isso em casa, no nosso dia a dia. Você que é pai, é mãe, que vive em família, pode perceber isso. Nós sabemos como alguém reagirá a determinados estímulos, não é? Se você chega com uma palavra mais dura, agressiva, para conversar com alguém na sua casa, você sabe se é uma pessoa que vai se recolher, né, demonstrar um certo temor, ou se é alguém que vai aumentar a voz ainda mais. Então, conhecer a história é fundamental. Então, Josué faz isso e recita essa história, destacando aspectos fundamentais para o povo. E o segundo aspecto é que, retirando dessa história, Josué relembra ao povo das obrigações da aliança que haviam feito com Deus. Não é? Nós sempre frisamos isso aqui. Em todo tempo, os líderes, né, os reis, os sacerdotes, os profetas, estão trazendo à mente do povo, seja por, digamos assim, ação própria, seja por orientação de Deus por meio dos profetas, estão trazendo à memória a aliança estabelecida. Ela é fundamental no relacionamento do povo com Deus. E vale para nós hoje, não é? Não podemos inventar uma aliança diferente daquela que o Senhor estabeleceu conosco. O líder que quer colocar itens a mais, digamos, no nosso contrato, no nosso pacto, na nossa aliança com Deus, tem um problema. Não é? Ele precisa estar firme e focado nos propósitos. O Senhor é o nosso Deus. É Ele que estabeleceu as regras. Ele fez um pacto com o seu povo, assim como fez conosco individualmente a partir de Jesus Cristo. Então, o líder precisa relembrar a história e colocar sempre de maneira clara e presente na mente do povo as suas obrigações diante do pacto. Ainda retirando da história, o líder traz o registro das bênçãos que acompanhariam aquele povo e aquelas pessoas que observassem a aliança. Então, temos um pacto, mas não temos um pacto porque alguém impôs um pacto. Nós temos um pacto porque ele é para o nosso benefício, não é? Eu costumo dizer isso no contexto da igreja local. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, nossa única regra de fé e prática, e nós temos algo que é aquilo que sedimenta, que consubstancia os acordos que temos entre nós naquela comunidade, que no nosso ordenamento jurídico é um estatuto e um regimento interno. Não é? Esses documentos existem, ainda mais numa igreja complexa, numa igreja grande, existem para o benefício daquele povo. O líder que foge das regras bíblicas, principalmente, mas também dos regimentos e estatutos, também é um líder que tende ao fracasso. As regras existem para o bem daquele povo. Elas foram construídas a partir da história daquele povo. E elas precisam refletir as regras da palavra de Deus. Por isso, os nossos estatutos e regimentos não são documentos eternos, como é a palavra de Deus. Porque ela é a grande orientação. Se por algum momento na nossa prática, ao lermos os nossos estatutos e regimentos, virmos que há orientações, há regras que não estão favorecendo aquilo, né, a implementação daquilo que a palavra de Deus traz, nós devemos alterar os estatutos e regimentos. Por isso que são documentos vivos que podem ser alterados ao longo do tempo. Mas precisamos jogar conforme as regras que estão estabelecidas. O líder precisa não só observar e entender a razão daquilo existir, mas lembrar o povo que aquilo é para o seu próprio bem. E a última questão é relembrar o povo das consequências graves que resultariam da infidelidade, do não respeito às regras estabelecidas. Primeiro, da aliança
que Deus estabeleceu com ele, estamos falando aqui no contexto de um povo, né, do povo hebreu, mas trazendo para nós hoje a aliança que foi estabelecida conosco em Jesus Cristo, né, de reconhecermos a Deus como o único Deus verdadeiro, né, de entendermos que somos pecadores, de nos arrependermos dos nossos pecados e aceitarmos o sacrifício de Jesus como aquilo que nos possibilita nos reaproximarmos de Deus e vivermos, então, conforme a vontade de Deus para nós. Então, não observar os estatutos, as regras, a palavra de Deus e a aliança, principalmente, nos traz consequências ruins. Trágicas, muitas vezes, não é? Tantas vezes a gente observa nos contextos eclesiásticos que determinadas crises, determinados debates acalorados ocorrem em virtude do descumprimento das regras. Não é? Eu mesmo já vivenciei isso muitas vezes no contexto eclesiástico. Então, alguém chega para reclamar porque a regra não foi cumprida. Opa, temos uma regra, essa regra não foi cumprida, por quê? Então tem que se justificar, isso pode gerar desavenças. Então, há consequências que podem ser graves que resultariam da infidelidade. Mas algo é muito importante que o líder saiba, né? Que no caso daquele que lidera, o conhecimento, né, desses elementos que estão aqui trazidos de forma sintética sob a liderança de Josué e, especialmente, a submissão e a implementação da obra segundo as regras que estão estabelecidas na palavra de Deus e no contexto da igreja local, nos nossos estatutos e regimentos, isso vai gerar bênçãos para aquele líder, né? O líder é abençoado quando observa as regras. Mas vejam, irmãos, observar as regras não é tudo. Não é tudo. Há outras características que são relevantes, que podemos retirar, não é, da vida de Josué e nesse tempo, né? O líder tem características que são fundamentais, né? Nós, na classe de dons e ministérios na igreja, nós estudamos uma parte específica do conteúdo sobre liderança. E ali, no estudo sobre liderança servidora, né, é uma dessas diversas elaborações que existem sobre liderança no contexto eclesiástico, e essa muito focada no exemplo de Jesus Cristo, nós pegamos ali um conjunto de características do líder servidor, não é? O líder, antes de tudo, é um servo, e Josué era isso, não é? Ele é servo porque ele reconhece a história, porque ele reconhece a aliança e porque ele sabe que a aliança traz benefícios e que não atendê-la gera problema. Então o líder precisa ter isso em mente. Qual é a regra que eu tenho que seguir? Eu não posso, como líder numa igreja, estabelecer tudo da minha cabeça. Não, vai ser do meu jeito e pronto, e acabou. Tendência é o fracasso. Então, um líder é servo. Ele é servo, antes de tudo, do Senhor. Eu lembro de uma vez um sermão muito bonito, muito impactante, na posse de um pastor querido numa igreja que ele estava assumindo, em que o orador dizia que ele precisava ser líder daquela congregação à sombra da cruz. O líder precisa estar atrás da cruz. Ele precisa estar sob o efeito do que a cruz gera. E a cruz nada mais é que o símbolo, digamos assim, da nossa aliança em Jesus Cristo. Então o líder precisa estar submetido ao sumo sacerdote que é Jesus. Não é? Nenhum líder é líder por si. Ele antes é um servo. O servo do Deus Altíssimo. O líder é servo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o líder não tira ideias da sua cabeça e faz tudo conforme ele quer. Isso é caminho para erros, é levar o povo para um caminho errado.
Pois bem, outro destaque que é relevante fazer é que Josué, ao lembrar o povo dos feitos, não é? Ali no capítulo 24, nós vamos ver que Josué faz isso e busca estabelecer um marco, como se fosse uma cerimônia pactual para dizer, olha, toda vez que vocês olharem para cá, lembrem-se disso. Né? Lembrem-se dessa transição, lembrem-se do que eu disse, lembrem-se do que nós vivemos juntos, do que nós acertamos, do que nós erramos, para vocês seguirem um caminho bom. Esses marcos, né, da história do povo e que vale para a história de uma igreja local são muito importantes, meus irmãos, porque eles são uma forma da gente estar rememorando as coisas que aconteceram conosco. E como Deus foi bondoso ao longo desse tempo, apesar de nós tantas vezes, não é? Então, é importante que o líder saiba dar valor a esses marcos históricos, né? E aos marcos, digamos, físicos, simbólicos, não é? Que registram a história do povo. No templo da Igreja Memorial Batista, por exemplo, nós temos ali uma rampa que dá acesso ao que nós chamamos de espaço de convivência, e logo na descida da rampa tem uma pilastra. Nessa pilastra consta uma placa de bronze com registro da construção e da inauguração do templo da Igreja Memorial Batista. Estão ali nomes, e cada um daqueles nomes traz uma história. E aquele conjunto de histórias consolida a história da Igreja Memorial Batista. Eu tive lá a possibilidade de estar com os irmãos, é muito provável que algum dos irmãos estejam aqui, com os irmãos da PIB do Rio de Janeiro, não é? Lá na parede, atrás do templo, nós temos a galeria de fotos dos ex-pastores e as suas esposas. Aquelas fotos contam muito da história daquela igreja. Não é? Uma história que se coincide com a história dos batistas no Brasil. Então, sabermos desses marcos, reconhecermos e valorizarmos esses marcos, né, é algo importante. O líder precisa fazer essas cerimônias pactuais, como a nossa revista coloca aqui, chamando esse momento ali do registrar dos fatos e de criar ali um marco físico, muitas vezes, né, uma placa, uma ata. Eu lembro numa das assembleias da Convenção Batista Brasileira, uma representação dramática, né, um teatro para falar da história. Tudo isso são formas de colocarmos como cerimônia a lembrança da nossa história e das bênçãos que Deus trouxe para nós. Isso é importante. Agora, mais importante do que isso, é levarmos o povo, os liderados, a renovarem constantemente a sua aliança com Deus. Não é? Então, esse estímulo a reconhecer que temos obrigações a serem cumpridas diante de Deus, que estavam lá estabelecidas na aliança, e que geram benefícios quando cumpridos e geram problemas quando não cumpridos, é algo que Josué fez. Ele chamou o povo a reafirmar a liderança. Não é exatamente aqui no nosso texto áureo. Hoje, né, conhecemos como muitas vezes nas músicas, não é, sacras que cantamos, hoje escolhei a quem servireis. Escolham. Faça a sua escolha. Muitas vezes o líder precisa chegar diante da congregação e colocar a congregação, os liderados, numa situação de reflexão e de uma tomada de decisão. E nós, como seres humanos, precisamos disso o tempo inteiro. Não é? Então, olha, escolham. Qual é o caminho que nós vamos seguir? A quem vocês vão obedecer? Mas o líder precisa ser exemplo. Ele não pode estar seguindo a si próprio, não pode estar seguindo a outros homens. Josué é claro em dizer: vocês escolham quem vocês quiserem. Se quiserem os deuses da além do Eufrates, os deuses lá do Egito,
Vocês que sabem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é algo muito importante, meus irmãos. O líder precisa ser o exemplo da obediência ao Senhor, do serviço ao Senhor, não é? E da vida que busca agir conforme os desígnios do Senhor. Então esse são marcas aí da liderança de Josué que precisam estar presentes em nós hoje. Então, se você aí na sua igreja, se você na igreja memorial exerce função de liderança, tenha isso em mente. Reúna a sua equipe, os servos e servas da igreja que estão com você em determinado trabalho, não é? Os voluntários, não sei como você chama aí na sua igreja. Chame os voluntários e faça regularmente esse exercício. Chame, queridos, querida equipe, queridos irmãos. Vamos aqui relembrar por que nós estamos aqui. Por isso o estudo constante, né? Todo o líder tem um papel de discipulado diante dos seus liderados. Né? Por isso que em todo tempo nós voltamos a estudar a palavra de Deus, as mesmas histórias durante a vida sendo repetidas e repetidas e repetidas. Porque nós, infelizmente, nós seres humanos, tantas vezes submissos a nós mesmos, não é, como líderes das nossas vidas, deixamos escapar a vontade de Deus para nós. Então o líder tem esse papel de servir a congregação, de servir aos liderados, trazendo à mente aquilo que é essencial, a aliança estabelecida, as regras, os mandamentos da palavra de Deus, os seus estatutos e regimentos. Vamos seguir o caminho das regras. Novamente, mas essas regras não são boas, elas fazem isso, fazem aquilo, elas, enfim, não estão adequadas. Use as regras para ajustar as regras que são ajustáveis. Esse é o caminho da liderança. Pois bem, falamos aqui de marcos simbólicos, né? Eu falei aqui da placa da igreja, eu falei lá no Templo Memorial, falei das fotos lá no templo da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Lá no capítulo 26, não é? Josué faz questão de criar esse elemento simbólico, não é? Que estará aos olhos do povo. Então, ele estabelece o que aqui a organização do texto bíblico, na versão Almeida, revista e atualizada, chama de a pedra testemunha. Né? Lá no 26 diz assim: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Por quê? Porque o povo, após Josué colocar o povo na parede, né, dizendo quem é que vocês vão servir, o povo reafirma que vai servir ao Senhor. Então ele fala, temos esse marco aqui, simbólico, para lembrar que nesse dia, nessa data, vocês reafirmaram a aliança com o Senhor. E quando vocês errarem, vocês vão olhar para ela e vão se lembrar que isso aconteceu. A pedra testemunha. E o livro, então, conclui com a narrativa da morte de Josué e de Eleazar. Pois bem, esse é o estudo de hoje. Liderança, um dos temas mais debatidos nas igrejas e nas corporações, nas instituições em todo o mundo. E temos aqui, na palavra de Deus, exemplos, características, comportamentos, palavras que são esperadas de um líder. Daqui, nós podemos retirar aquilo que é necessário para liderar um grupo qualquer. Qualquer. Seja no trabalho, na escola, uma atividade esportiva. As características estão aqui. Grandes servos do Senhor, como
Josué, que nós estudamos nesse tempo, Moisés, que já foi objeto de estudos anteriores, que tem como marcas nas suas vidas e no exercício da liderança características centrais. Que esse estudo, não é, de todo o livro de Josué, sobre a conquista de Canaã, e agora concluindo com um estudo sobre as características desse líder relevante da nossa história cristã, judaico-cristã, nos permite aprender. Que o Senhor, portanto, abençoe a cada um de nós que estamos aqui estudando a palavra do Senhor, mas também que o Senhor abençoe os nossos líderes. E que nós, como liderados, como servos do nosso líder maior, nós possamos nos ajudar uns aos outros, né? Então, se você vê uma situação, não. O correto não é ir falar para o outro que aquele líder está fazendo algo errado. Não é assim. Chegue ao líder. Chame ele com todo o amor, com todo o zelo e, se possível, com o embasamento da palavra de Deus, com exemplo de líderes como Josué, e diga, veja, essa atitude não foi boa, mas vamos caminhar por outro caminho. Vamos fazer assim, assado, esse é o exemplo de Josué, e saiba ouvir, né? Porque talvez nós tenhamos uma visão específica sobre um ponto, um líder determinado, e ele pode estar trazendo referências de outro. Que assim seja para que a gente construa uma comunidade de fé saudável, que conjuntamente busca cumprir a vontade do Senhor e obedecer a aliança que foi estabelecida com o Senhor e entre aquela própria congregação. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez pelo estudo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse importante estudo sobre liderança, a partir desse exemplo, desse grande homem que é Josué, que foi Josué, cuja história está aqui presente diante dos nossos olhos na Tua palavra. Nós te louvamos, porque assim como Josué, tantos outros líderes cujas histórias se encontram registradas aqui na Tua palavra, e tantos outros líderes cujas histórias não estão aqui, mas são de conhecimento do povo batista, do povo evangélico, do povo cristão, tantos líderes, Senhor, de igrejas locais que fazem diferença na vida daquela comunidade. Nós te agradecemos por esses exemplos, Senhor, que nos possibilitam hoje agir da melhor maneira. Que, portanto, Pai, nós possamos ter em mente em todo o tempo a história que nos trouxe até aqui. A forma cuidadosa como o Senhor nos fez chegar até esse momento. E, Senhor, que possamos juntos estarmos nos relembrando em todo o tempo da aliança estabelecida, dos benefícios que a sua obediência traz, mas também aprendendo com os erros quando nos desviamos da orientação. Que possamos estabelecer marcos no tempo, marcos simbólicos como a pedra testemunha, para que possamos sempre nos referir a eles, para celebrar os marcos da nossa história e juntos como povo, numa identidade comum que a história faz com que tenhamos, seguir as tuas orientações. Que o Senhor assim nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus. Desejo a você um bom domingo e um bom estudo constante da Palavra de Deus. Lembre-se que às 10h15 se inicia o nosso culto com transmissão aqui pelo canal do YouTube da Igreja Memorial Batista. Deus te abençoe.